Isto aqui é uma maravilha, ninguém tem dúvidas, ou então não sabem por onde começar. Também pode ser por aí, não pode? Então, capítulo 6, verso 66, 6. Sabem o que é o 6? Diz que muitos dos seus discípulos voltaram para trás. 6. Ok. Vale o que vale. Ok. Vale o que vale. Então, o que eu queria, para fecharmos o capítulo 6, nesta caminhada sobre as águas, Jesus depois, no tal segundo dia, digamos assim, depois de Jesus ter multiplicado o pão e o peixe, depois, durante aquela noite, a caminhada sobre as águas, aquele tratamento de choque aos seus apóstolos, e, finalmente, a partir do verso 22, entramos até ao final do capítulo, entramos naquele, eu diria, em vez de ser um alimento espiritual ou físico, é um alimento material, porque Jesus apresenta... Desculpa, em vez de ser um alimento físico, é um alimento espiritual. Jesus apresenta-se como o pão da vida. Vejam se não é interessante. Quer dizer, Jesus tinha multiplicado pão e peixe e agora ele apresenta-se como o pão. Portanto, não é do pão Jesus para o pão e peixe, mas é do pão e peixe para o pão Jesus. Okay? E ele é que é o pão da vida. Ele pode retirar o outro pão e o outro peixe se puserem em questão este. Mas o grande pão é ele. Ele é o pão da vida. E ele compara-se, ele até diz, inclusive, que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mesmo aquele pão que Deus tinha dado como provisão, como Jesus fez na véspera, esse pão ainda é um pão físico, substância física, que tem o seu limite. E ele diz, mas eu sou o pão vivo. Aquele que se alimentar de mim viverá para sempre. Agora veja se não é interessante aqui, parece que de forma codificada, estamos no capítulo 6 ainda. Versículo 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, isto é uma metáfora, não é? E não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É muito interessante que quando eles perceberam, os discípulos, que Jesus já não iria dar-lhes pão, eles deixaram o Senhor e foram embora. Diz que eles disseram que este é um discurso, ou duro é este discurso. Verso 60. Ou seja, quando eles perceberam que o que Jesus estava a requisitar não era o interesse para comer, mas era para o seguirem a ele, ok, tchau. E Jesus lança o repto e ele diz, e vós, quereis também retirar-vos? Como é que se explica esta metáfora? Aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida. Como é que se explica? Pedro vai descodificar isso. Desta vez acertou. Ele disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem? Ele percebeu que o assunto tem a ver com a pessoa, não tem a ver com as coisas que a pessoa dá, é a pessoa. E depois ele diz, tu tens as palavras da vida eterna. Então como é que nós podemos satisfazer aquele pedido de forma metafórica? Como? Aceitando as palavras dele. Eles aceitavam o pão, mas não aceitavam as palavras. O pão dá para umas horas, mas as palavras são o alimento para sempre. E aqui Pedro, desta vez, a coisa foi ou não foi? Desta vez o nosso Pedro acertou. Aqui encontramos um ponto de viragem no capítulo 7, como já tinha referido, que é os próprios irmãos de Jesus não criam nele, e a partir do capítulo 5, eu já tinha dito aos irmãos lá atrás, que entramos neste tempo em que Jesus perde o seu estado de graça, desde a questão do sábado, e aqui no capítulo 7, no versículo 1, diz que os judeus procuravam matá-lo. Portanto, significa que começaram, neste momento já estavam a arquitetar as coisas para poderem prender e poderem matar. Matar, em boa verdade, não era só prender, era matar Jesus. Portanto, capítulo 7, verso 1, os seus irmãos também, verso 5, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. A palavra de Deus é muito completa, muito completa. Muito bem, então podemos avançar aqui na nossa projeção. Portanto, atitudes em relação a Jesus, já vimos aqui, no verso 1, que queriam matar Jesus. O verso 5, os seus irmãos não criam nele. Ok. E no versículo 11, quando chegaram à festa, procuravam por ele. Onde é que ele está? Os irmãos vejam no verso 12
sempre há dois grupos de pessoas, sempre. Olha, há uns que dizem, veja lá o verso 12, um irmão queira ler, um irmão com uma voz bonita, verso 12, vamos lá, 7:12, um irmão com uma voz bonita. Pode ser um irmão com uma voz horrível, então vamos lá, 7:12, faz favor. Obrigado, Rui. Estás a ver? Quer dizer, como é que há dois grupos? Não é? Jesus faz as coisas, tudo que ele fizer é bom, e um dizia, não, cá para mim ele tem qualquer coisa, isto é um esquema, ele quer dar a volta à malta, ele quer dar-nos a volta. Então ele é bom, até o que ele está a fazer, isto é tudo maravilhoso. Até que ponto o ser humano consegue, diante da verdade do próprio Deus, não é? Parece que eu costumo dizer que nós nascemos com a direção desalinhada, não é? Parece que a nossa tendência é sempre não é? Para desacreditar, para desabonar, para não aceitar, mas o que é certo, também havia outros que gostavam do Senhor Jesus. Portanto, aqui no versículo 13, o ponto final é que diz que havia muitos que já nem queriam falar dele publicamente, por saberem que já havia esse estado, não é? Essa intenção de prender e de matar Jesus, portanto, com medo dos judeus. Aqui depois, a partir vamos entrar agora num outro episódio, os irmãos depois, claro, lá em casa podem trabalhar como deve ser, mas vamos entrar neste episódio chamado o episódio da mulher adúltera, capítulo 7, temos aqui 7:53 porque podemos encaixar ainda, ou podemos encaixar já como o início do episódio. Eu queria agora, apesar de ser um episódio curto, mas eu vou gastar algum tempo no capítulo 8, penso que é um texto extremamente importante, porque como Jesus já saiu do estado de graça, e sabemos que uns enganam, uns dizem ele engana, outros, ou seja, Jesus já tem consciência que há pessoas que estão sempre no contra. Mesmo quando é óbvio. Irmão, isto é assim, irmão, o ser humano é assim. Quando uma pessoa está decidida a estar no contra, é muito difícil dar-lhe a volta. É muito difícil. Há pessoas que aquilo nem que a gente ponha ali, não é? Porque a pessoa, é o coração do ser humano. O coração é assim. E então aqui neste episódio da mulher adúltera, já não é só tentar incriminar Jesus ou apanhá-lo em alguma frase, em alguma ideia. Eles arquitetaram um esquema para o apanhar. Isto é uma coisa, isto é mesmo maquiavélica. Que é, vamos arranjar aqui um caso de uma mulher, um homem a fazer uma coisa com uma mulher, uma coisa que não deve fazer, para ver se a gente trama Jesus. Até eu pergunto, cadê o adúltero? Eles trazem a mulher, diz que a mulher foi apanhada no próprio ato, portanto a mulher estava, diz no verso 3, apanhada em adultério, colocaram a mulher no meio, e agora vejam a malvadez, vejam onde já está o coração deles. É fazer tudo, é tipo, custa o custar, nem que a gente arranje aqui um esquema com um fulano e uma fulana para a gente apanhá-lo nisto. Vamos apanhá-lo. Então eles trazem aquela mulher numa situação que era condenada pela lei, obviamente, não é? Estamos a falar num caso de adultério, e a questão é para questionar Jesus. Portanto, o assunto já não é o adultério. Ou seja, não há problema em criar um adultério desde que consigamos apanhar Jesus. Isto é preciso ter muito encaixe, não é? Então, quando eles, mas eu posso garantir, não se preocupam com Jesus, que Jesus sabe mais do que todos nós. Se preocupem com Jesus. Ai, coitadinho, não tenho pena de Jesus. Lembra-se quando Jesus estava a levar a cruz? Jesus, não chorem por mim, chorem por vocês, o problema é vosso. Jesus não tem problemas, nós é que temos problemas. Ok. Então veja aqui, eu queria, porque é um texto curto, como já disse, mas eu queria mesmo seguir palmo a palmo, para os irmãos verem como é que o ser humano, porque como já estavam programados para o apanhar, para o capturar, diz que puseram no meio, verso 4, sigam bem o diálogo. Eles disseram assim, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E agora está aqui. E tu, pois, que dizes? A lei acusa a adúltera. E tu? Os irmãos estão a ver, é como nós costumamos dizer, entre a espada e a parede. Não é? Fomos colocados entre a espada e a parede. Que é, das duas hipóteses, na perspectiva da lógica humana, Jesus iria sempre ter problemas com alguma delas. Se ele dissesse, eu vim cá para proteger as pessoas, só amor. Então ele estava-se a insurgir contra a própria lei de Moisés,
que era o seu manual de conduta. Quer dizer, eles estavam a pôr em questão todo o sistema religioso, toda a lei dos pais, todo o historial, estava a hipotecar tudo. Logo, por razão, ele não iria ter qualquer hipótese para exercer a sua missão. Mas se ele fosse, já estou a dizer isto, ok. Se ele fosse contra a lei de Moisés, perdia o espaço. Se ele fosse a favor da lei de Moisés, estava a pôr em questão o seu caráter e a moral que ele devia ter trazido às pessoas. Então aqui ficou... O que é que se faz nesta altura? Quando nos entalam com uma pergunta, a melhor maneira é de inventar uma pergunta. Okay. Jesus isto agora é o método socrático, não é? Okay, é fazer pergunta. Mas independentemente do que foi, o que é que Jesus faz? Veja a resposta de Jesus. Diz que Jesus começou a escrever na terra. Claro, não vale a pena inventar. A gente não sabe o que ele escreveu, só sabemos que escreveu. Se aquilo que ele disse a Natanael foi suficiente para lhe dar a volta, se aquilo que ele disse à mulher samaritana foi o suficiente, aqui também foi o suficiente. E é isso que temos que aprender com ele. O que é suficiente para... E aqui Jesus começa a escrever, isto é um texto muito interessante, muito bonito. E diz que no verso 7, e como insistissem, eu estou a imaginar aquela gente com aquelas roupas toda, vai, está e tu ali mesmo à espera que ele dissesse uma palavrinha para o apanhar, não é? E tu. E insistiram, e ele endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Porque era isto que também dizia a lei de Moisés. Portanto, eles não podiam questionar a sua aceitação, ou digamos, o seu reconhecimento da lei de Moisés como a lei de Deus. Claro que não, porque Jesus também está a socorrer da lei. Ele disse, ok, é verdade, é como se Jesus estivesse a dizer, é verdade que, de acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras têm que ser apedrejadas. E agora diria eu, e os homens também, porque uma mulher não há autoadultério. Isso não existe, autoadultério. Mas Jesus diz, ok, elas têm que ser apedrejadas. Mas a lei de Moisés também diz que aquele que acusar, aquele que for testemunha, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, eles estão a empurrar tudo para cima de Jesus, e Jesus agora move o assunto também para eles. Quer responsabilizá-los. Eles estão a tentar responsabilizá-lo e ele responsabiliza. Ok, tu és testemunha, então és o primeiro que atires pedra. E tornou a inclinar-se e a escrever. E quando ouviram, saíram uns a começar pelos mais velhos até aos últimos. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas foi o suficiente. Entre o que ele disse e o que ele escreveu foi o suficiente para demandar aquela gente toda. Imagina, a ti, tu, o que é que tu dizes? Pois olha, eu o que digo é realmente eu agora, claro, eu estou a tentar imaginar o filme todo. Eles vão-se embora porquê? O que é que faz com que um grupo de pessoas mancomunadas para destruir os outros, com um gesto de escrever e uma frase, faz com que vão todos embora? O nome da irmã? Esther. A irmã gosta destas coisas, não gosta, irmã, da palavra de Deus? Gosta, não é, irmã? É isso mesmo. Mas está a haver as lutas que já naquele tempo havia, isto não é novo. As pessoas contra Jesus, para o incriminar, para pôr Jesus mal visto, para ver se lhe roubavam a autoridade. Mas quando eles fazem isto, Jesus tem uma maneira que é um volte-face vir, isto ao contrário. São eles é que vão embora. Vão embora e deixam lá a mulher e aquela gente toda, de tal maneira que porque Jesus também tem que cumprir a lei de Moisés, porque é a partir da lei de Moisés que ele vem apresentar o seu reino. Ele não veio para destruir a lei. Então a lei foi ele que a criou, é boa. Ele vem cumpri-la, mas o facto de a cumprir dá-lhe um direito, ou seja, ele cria, entre aspas, a sua própria lei. Entende isto? E agora Jesus tinha que arranjar uma maneira, e arranjou, ficou só com a mulher. Mas sabe uma coisa, de acordo com a lei de Moisés, Jesus não a pode matar, porque ele não é testemunha. E tinha que haver pelo menos duas. Então Jesus, de acordo com a lei de Moisés, não pode matar a mulher. Ele cumpre a lei de Moisés em todos os trâmites da discussão, até na parte final. Como é que Jesus cumpre a lei de Moisés e safou a mulher? E eu não sei o que é que ele escreveu. Eu não sei, da minha cabeça, isto é uma cabeça, eu estou a imaginá-los a olhar. Se diz que é dos mais novos, que ele devia de ser o que tinha a carrada maior, vai-se embora primeiro.
Eu estou a imaginar os pecados deles no chão. Isso sou eu, estou a imaginar. Epá, até ele sabe isto da nossa vida. Pois é, porque se eles apedrejassem a mulher, a seguir é o Chico, depois é o Manel, depois é a Aurora, depois é a Antonieta. Espero que não haja nenhum destes aqui, mas ok. Estão a ver eles. Então, os irmãos vejam como é que o nosso Deus é fantástico, não é? A sabedoria de Jesus. Ele não apoia o pecado. E a prova está que ele disse o que é à mulher. Pá, isto na igreja é tudo ia à mano. Não é ia à mano. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A graça não pode ser abusada. Vai e não peques mais. Onde é que estão os teus acusadores? Não há ninguém. E imagina aquela senhora, coitada. Coitada da senhora, não é? Coitada da senhora. Quando ela começou a vê-los ir embora, deve ter pensado, epá, se calhar ainda me vou safar. E aquela gente toda cheia de ódio com as pedras na mão. Não era ódio contra a mulher. Era contra Jesus. Só querem apanhá-lo. Chegam ao ridículo, ao cúmulo, de provocar uma situação de pecado. De provocar um pecado contra a lei de Moisés, das quais eles consideravam os anfitriões e os protagonistas e os detentores de toda a moral mosaica. Como é que se provoca o pecado? Em nome da defesa da lei. É terrível, não é? Isto é uma queda mesmo da lei, da religião, melhor. E Jesus lá vai na sabedoria dele. Mulher, irmãos, olha aqui para o seu texto. Verso 10. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Agora isto é muito bonito, porquê? Porque o não condenar de Jesus gera este equilíbrio. Que é, eu absolvo-te para não pecares mais. Irmão Jesus e tal, isto agora, Jesus é só, Deus, ele é muito bom e está tudo. Sim, importa-te, mas não leves uns tal-taus. Sim, Deus é bom. É tão bom, que não vai aturar um malandro como tu muito tempo. Deus é bom, mas Ele não quer que eu perpetue o meu comportamento de pecado. Ele é bom, mas é para me perdoar, para que eu não volte a pecar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar o pecado e nos purificar toda a injustiça. Deus não quer só perdoar pecados. Ele quer mexer com o início do processo, que é a tendência, a inclinação para pecar. Ele quer mudar também isso. Ele quer mudar isso. Então, este caso da mulher adulta é um caso extremamente importante aqui no texto, porque mostra que Jesus teve que lidar, como é que um Jesus bom, que só fazia bem, mas teve que lidar com pessoas que sentiram ameaçado o seu sistema. As abelhas são todas muito bonitas, até que o irmão mexe na colmeia. Ok. E Jesus mexeu mesmo na colmeia. Ele chamou-lhes nomes. Deixem passar a expressão. Ele disse que eles eram sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Hipócritas. Porque era o que eles eram. Jesus chamou as coisas pelos nomes. E eles, depois desta quebra do estado de graça, a partir de agora, entramos num processo que vai finalizar com a morte de Jesus. Portanto, esta gente vai arranjar todas as maneiras e o diabo conseguiu entroncar aqui estas duas ambições. A ambição dos religiosos com a ambição do Judas. E é no negócio de Judas que se dá este encontro, não é? O Judas vai receber umas moedas e os outros para combinar com os outros o lugar de entrega de Jesus, etc. Então, capítulo 8, e depois vamos passar ali a informação. Faz favor, mais um episódio, temos que avançar. Este é um episódio longo da cura do cego de nascença. Os irmãos sabem que a teologia, portanto, o que é que vimos no 8? O perigo que há na religião. 9, o perigo que há na teologia distorcida. Que é, no capítulo 9, verso 1, há uma pergunta, aliás, verso 2, Rabi, quem pecou? O ser humano tem esta inclinação desmensurada, não é? De querer justificar tudo. Ele pecou por causa disso. Até chegaram ao ridículo, nota, se ele é cego de nascença, chegaram ao ridículo de perguntar se quem tinha pecado, se era ele ou os pais. Por já ele não podia ter pecado, se ele nasce cego, então a cegueira não pode ser consequência do pecado pessoal.
Mas estão a sentir isto? A teologia à procura das causas sem ter a solução. Por isso é que Jesus, a resposta de Jesus, não é porque é que ele é, mas é para que é que ele é. Não é porque é que ele... Claro que Jesus sabia as razões, obviamente que ele sabia, mas Jesus nem vai discutir isso. Ele vai dizer, não importa porque é que ele está cego, importa é que eu faça as obras de Deus, que neste caso é curá-lo. Então esta obsessão com o porque, e porquê é que isto me acontece a mim? E porquê é que há muitas crianças a morrer à fome? Eu sei porquê, porque os adultos não lhes dão comida. Claro, isto é uma resposta assim muito leviana, mas entendo o que eu estou a dizer. Às vezes nós queremos justificar as coisas todas, queremos resolver os problemas gerais e não temos capacidade para gerar o específico do momento. Ok. Quem é que nasceu cego? Pronto, agora temos aqui um enredo muito grande. Não se esqueçam que os religiosos já estão com o olho em Jesus. E no capítulo 8 Jesus está em Jerusalém, no capítulo 9 continua em Jerusalém, no capítulo 10 continua em Jerusalém e no capítulo 11 afasta-se um pouquinho até Betânia. Mas a partir daqui Jesus começa a fazer uma gestão à volta, ali já de Jerusalém, a fazer o tempo para a sua partida, ou para a sua ida em definitivo para aquela semana da paixão. Então capítulo 9, vejam só comigo aqui algumas dicas muito breves. Verso 1, e Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus viu um homem. O verso 2, o que é que os discípulos veem? Alguém que serve de discussão teológica. Quando nós discutimos assuntos e já não discutimos pessoas, isso é religião. 8. Os vizinhos perguntavam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Pronto, há sempre aqueles que não fazem, é como as açordas de alho, nem fazem bem nem mal. São neutros. Agora vejam quando ele é indagado sobre a cura dele. Vejam, eu queria seguir aqui só o crescendo de fé, não é? O crescendo de fé. Verso 11. O que é que ele disse? Como é que ele respondeu? O homem chamado Jesus. O homem. Eles zangados com o homem, no verso 16, porquê é que eles estavam zangados? Porque Jesus tinha curado o homem no dia de sábado. Aí não gosto nada destes pregadores que dizem essas coisas. Aí eu fico tão nervoso. Sábado, no dia de sábado, digam já doce, não me calo, não é? Chatice, que nervos, não é? Digam logo a palavra de sábado. Porque Jesus curar, estão a ver o mesmo problema do capítulo 5? Okay. E já não temos poder para curar o doente, mas temos capacidade para incriminar a teologia. Curou o sábado. E o que é que ele diz no verso 16? Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Quer dizer, ele é suficientemente não de Deus, porque não guarda o sábado. Mas não é suficientemente de Deus, porque cura. Este homem não... Os irmãos acham que o cego estava preocupado se era sábado ou domingo? O que é que acham? Um homem que já nasceu cego. Eu queria ser curado hoje. Jesus, hoje não, hoje, que dia é? É sábado. Então eu posso esperar para amanhã. Não espera nada para amanhã. Jesus pedagogicamente vai curar naquele dia, exatamente. Para desmontar o sistema religioso e para trazer a verdade que ele tinha dado no início quando deu o sábado. Jesus é Senhor do sábado. E o sábado foi feito para o homem. Quando aquilo que Deus criou para o nosso bem está a atrofiar-nos, temos que questionar o evangelho que temos. Acabou. Está feito. Este homem não é de Deus. E o verso 17, e a resposta dele? Depois o que é que diz? E ele disse, vejo que é profeta. Eu acho que o homem está a criar problemas, não está? Porque no verso 11 ele tinha dito, o homem. Mas no 16, quando eles disseram, não, ele não pode ser de Deus, ele ainda carregou mais um bocadinho. Não, espera aí. O doente aqui era eu. Aquele médico, aquele cirurgião. Calma aí, aquele cirurgião é uma benção. Pois, mas não foi a ti que ele operou, foi a mim e eu é que estou bem de saúde agora. Portanto, eu sou beneficiado por aquele médico. A gente gosta muito de dar habitats do lado de fora. E ele está a dizer, não, este homem é um profeta. Vamos avançar, irmãos. Sabe o que é que eles fizeram? No verso 22 diz que se alguém dissesse que ele era o Cristo, que fosse expulso da sinagoga. Retaliação aí já. Está a armar em coisa. Se alguém disser que ele é o Cristo, fora da sinagoga. Estão a ver, eles querem capturar e matar Jesus, mas também já querem ameaçar as pessoas para roubar o espaço da ação de Jesus. E o verso 24, sabe o que eles disseram? Chamaram o homem a segunda vez. Coitado do homem. Outra vez. Deve ser para me dar um subsídio.
Não é, não. Olha, outra vez, mas era para ver se apanhavam Jesus e massacraram o homem. Olha o que eles disseram. Dá a glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles sempre a denegrir Jesus e ele a exaltá-lo. Isto é que é a fé no Evangelho de João. Que é o assumir quem é a pessoa de Jesus. E eles ainda apertaram mais com ele. No verso 29 eles disseram, pois, que Deus falou a Moisés, que Deus falou a Moisés, sabemos. Mas este, não sabemos de onde é. É porque não estavam bem informados, ok? Então, é pecador, não sabemos de onde é, mas o homem teve à altura. O homem estava a ver a coisa, não estava? Literalmente, também. Se este 33 não fosse de Deus, nada poderia fazer. Já está. Já não tem hipótese. O que é que ele está a dizer? De forma indireta, este homem tem que ser de Deus. Não foi o que Nicodemos disse? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E este homem faz milagres porque ele é de Deus. Eles estavam a tentar arranjar argumentos para pô-lo fora da sinagoga. E ele está a tentar provar que, como ele foi beneficiado pelo milagre de Jesus, ele reconhece que ele é Deus. Ele fez o que eles nunca conseguiram fazer. Isto é maravilhoso. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Está respondido, não está? Sabe o que é que eles fizeram no verso 34? Fora, rua. Quem está triste, fora. Pastor Nuno, quem está triste, rua. Era o nosso amigo. O nosso amigo. Fora, expulsaram-no. Se alguém disser que ele é o Cristo, rua. É por isso que quando nós não tivemos tempo para mexer no assunto em detalhes, eu depois já em casa, por isso quando eles quiseram trazer os pais dele ao baile, eles não, ele já é de maior idade, ele sabe. Pois não, estavam com medo. Mas ele foi posto fora da sinagoga. Expulso. A partir dali, ele começou a ver demais. Ele ficou-lhe vedado o acesso ao sistema, ao religioso. Mas, irmãos, por favor, irmãos, eu gostava que olhássemos para a vossa Bíblia, porque é maravilhoso. 34. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Ele está a ver, irmão. Quando lá no seu emprego, ele está a ver. Ele sabe quando sofremos o desprezo por causa dele. Ele sabe. E quando Jesus viu e encontrando, ele é expulso da sinagoga. O sistema afasta-o e Jesus vai ter com ele. E quando a religião nos põe fora, a única solução é Cristo. Crês tu no Filho de Deus? O irmão pode não ter religião, mas tem Cristo, está resolvido. Crês tu no Filho de Deus? E o que é que ele disse? Senhor, coitado, eu acho que o homem não dava ainda a coisa. Senhor, quem é ele para quem nele crê? Eu até acreditava, queria, mas eu nem sei quem é. Então é fácil, era só Jesus dizer quem era. Querem ver? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto. Parece que Jesus fala assim, aquilo é tipo, não entrou logo direto, não foi assim, tipo assim à volta, não é? Sim, tu já o viste. Já, tu já o tens visto. Olha, e já agora, olha, é que ele está a falar agora contigo. Até és tu. Sou. Eu creio, Senhor. Parece que estamos aqui a brincar, parece um jogo miúdo, não parece uma brincadeira. Olha, é que ele está a falar. Jesus podia dizer, o Cristo sou eu. Não, olha, tu já o tens visto. Há aqui um toquezinho na doença dele, não é? Da cura. Tu já o tens visto. Porque ele antes não podia ver, já via. Tens visto? Olha, já agora é aquele que tu estás a ver. É aquele que está mesmo, olha, está mesmo em frente de ti. Ele é que é. Se eu creio nele. Agora os irmãos vejam, pois claro, foste tu que me curaste, claro que eu creio. Diz aqui o versículo 38, e este é o pico da fé neste contexto. Creio, Senhor, e o adorou. Quando terminarmos o Evangelho, a afirmação da fé está no martírio de Pedro, porque Jesus diz que outros te cingirão, te levarão para onde tu não queres, será preso, e falando da morte com que havia de morrer. Portanto, a maior expressão da negação, da entrega a uma causa, é o estar disposto a morrer. E aqui o gesto de fé era adorá-lo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Está resolvido, não está? Quando Jesus soube que a religião o afastou, Jesus vai ter com o homem e restabelece a comunhão com o homem. Ficas sem religião, mas ficas comigo. Antes tinhas uma religião e eras cego, agora vês e tens-me a mim. Acho que ele ficou a ganhar, não acham? Amém?
Vamos lá avançar, capítulo 10 saltamos, sobre Jesus o bom pastor. Jesus está ainda em Jerusalém, eu não vou ficar aqui no capítulo 10, mas vou avançar para o nosso capítulo 11. Assim é fácil dar o Evangelho, não é? É dizer só que está lá o número 10 e não o ler, não é? Assim é fácil. Os irmãos entendem que estamos a tentar avançar dentro dos nossos timings. A ressurreição de Lázaro, que é um episódio extremamente, é muito longo, não se esqueça um ambiente pesado que já está. Tudo para apanhar Jesus. Eu gosto do capítulo 11, logo no início, quando Jesus diz assim, bom, vamos até quando Jesus vai para curar, ou para, melhor, ressuscitar, vá, o Lázaro. Ora, aquilo é em Betânia, que é um lugarejozinho ali muito perto de Jerusalém, quer dizer, aquilo é mesmo meter-se ali mesmo à entrada da porta, não é? E eu gosto muito de Tomé. Jesus estava, e ele já sabia, nota, o clima estava tão pesado, Tomé disse, vamos também para morrermos com ele. Eles já estavam todos, aqui isto é assim, mais dia, menos dia, eles vão matá-lo. Isto é só uma questão de momento. É uma questão de momento. É por isso que no capítulo a seguir, aquela mulher unge Jesus, diz que para a morte. Aquilo era óbvio para eles. Está aqui, eu até nem sei se vou vê-lo a última vez. E não viu mais nenhuma. Então veja a consciência que Jesus já tem do momento e os próprios apóstolos estão a vivenciar isto. Então o capítulo 11 será o nosso último sinal, o último milagre que aponta para a fé em Cristo como o Filho de Deus. Portanto, este episódio vai ter que chegar a um ponto em que se afirme que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, todo este sistema que nós podemos dizer, há aqui um atraso, seja o que for, capítulo 11, verso 3, o verso 3, eu já tinha dito que elas deviam ser portuguesas, mas também não posso dizer que foi com essa intenção, mas de qualquer maneira, elas, Senhor, então tu não, também deves curar o nosso irmão, não é? Senhor, este está enfermo, verso 3, capítulo 11, verso 3, está enfermo aquele que tu amas. Parece que era daquelas coisas que era difícil ou quase impossível dizer não. O nosso mano, o teu amigo. Porque a sensação que nós temos é que aquela casa era uma casa de passagem. Era um lugar eram os amigos dele. E agora está doente o teu amigo. E Jesus diz no verso 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Não é para a morte, mas ele morreu. Sabem quando é que a morte é para a glória de Deus? Quando há uma ressurreição. Ok? Então Jesus deixa-o morrer para que use a morte para a glória dele. É por isso que o Carlos Fontes não tem medo de morrer. Eu estou preocupado é com o meu viver. Isso é que eu estou preocupado. Quer ver se me porto bem. O apóstolo Paulo diz que o viver é benefício, é ganho, é um lucro, ficamos a ganhar. Mas só se ganha na morte quando se vive em Cristo. Está bem, irmãos? Ok? Vamos deixar agora a pregação, não é? Olha, verso 11, Jesus disse, o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos ainda com aquela mentalidade carnal, o verso 12, então se ele está a dormir já se safou, está salvo, não é? Jesus está, olha, ele está, porque Deus trata a morte por dormir. Isso só pode fazer quem tem poder sobre ela. E Jesus tem poder sobre a morte. Ele está a dormir. E eles, como não tiveram aquela intuição espiritual, discernimento espiritual, então se ele está a dormir, já se safou, já se escapou. E Jesus, para não deixar nada por clarificar, ele disse, não, 14, ele está morto. Okay. É um cenário triste. Verso 19, tinham ido os judeus para consolar a Maria e Marta. E quando Jesus se aproxima, diz que Marta e Maria, ou melhor, Maria e Marta, Marta, melhor, vai ter com Jesus, Maria fica em casa, e Marta diz assim a Jesus no 21. Eu queria que os irmãos apanhassem esta frase porque vai ser repetida mais à frente. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, a esperança, os irmãos vejam como é que João puxa pela fé. A esperança, a fé ia só até ao ponto de ele curar as pessoas. De agir antes de morrer. E o que Jesus quer ensinar é que ele tem poder até sobre a morte. Não é só sobre a doença, é também sobre a morte. É por isso que é preciso crer que ele ressuscitou dos mortos para nós também podermos ressuscitar. Está morto, está morto, está morto, está morto. E diz assim no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Os irmãos acham que aguentam mais um bocadinho ou não? Aguentam até às 8? Eu não, mas os irmãos aguentam ou não? Aguentam até às 8h05? Ok. Mais um bocadinho ou não?
parece mal, vinha de Fanhões de propósito para estar aqui pouco tempo. Até era feio, não era? Era feio, não é? Até parecia mal para os irmãos. 23. Teu irmão há de ressuscitar. Os irmãos veem como Jesus vai puxando pela fé. Vai puxando. Teu irmão há de ressuscitar. E o que é que ela disse? Estas expressões de fé generalistas não valem quase nada. Sim, eu sei que ele um dia há de ressuscitar. Isso não quer dizer quase nada. Sim, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Quer dizer, num cenário que está aqui em questão, um ambiente de luto, aquelas carpideiras todas, os judeus a virem consolar a família, dizer, eu sei que ele um dia vai ressuscitar, não vem trazer grande solução para a questão. Aquela pergunta não pode ter que ver com essa questão à distância. Tu acreditas ou não? E ela diz assim, no verso 25, eu sou a ressurreição e vida, quem está crendo em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, estando crendo em mim, que está a crer, nunca morrerá. Há aqui um jogo de palavras, não é? Que é, a fé resolve a questão da morte. Que é como se, mesmo estando morto, fica vivo. Fantástico. Resolve isso. Amém. É por isso que nós, mesmo que morramos, a morte física perde a sua capacidade diante disto. Porque fica resolvido com a fé. Depois temos aqui no verso 32, agora é a nossa Maria. E a Maria, como eu tinha dito há pouco, para os irmãos fixarem, a Maria vai dizer aquilo que a Marta dissera. Se meu irmão... Isto é o quê? João está a tentar mostrar o quê? Até onde é que a fé tinha chegado. A fé tinha-se guindado até ao ponto dos milagres, que é o que tinha acontecido antes. Aliás, Jesus, que nós saibamos, Jesus ressuscitou apenas 3 pessoas. Ressuscitou apenas 3 pessoas. Foi o Lázaro, foi a filha de Jairo e foi o filho da viúva de Naim. São os únicos casos que nós temos nos Evangelhos. Claro que depois, quando ele também morreu, ressuscitaram outros. Ok, mas é para dizer o quê? Que Jesus não dava ali todos os dias a ressuscitar pessoas. Ele ressuscita 1 por ano, em média. Sim, e milagres temos cerca de 36 episódios, 1 por mês. Jesus não era um vendilhão de ilusões ou entertainer. Ele era um transformador de vidas. Ele ia dando, mas ia dando. Ele não se pode dar muito queijo, nem muito açúcar. Depois temos problemas de açúcar e de gordura. E ele sabia dosear isso tudo. Ele queria dar as coisas que as pessoas precisavam, mas mais que o seguissem a ele. E antes de mais que o seguissem a ele. E a prova está, como já disse, termina o Evangelho com alguém a dar a vida por ele. Este aqui é o grande sinal da fé. Mas ok, vamos lá aqui. Então, o que é que diz o verso 32? Meu irmão, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ficou perturbado em espírito e vai até ao sepulcro. Verso 35. Este é um versículo muito mencionado. Jesus chorou. Porquê é que ele choraria? O que é que faz Jesus chorar? Porque temos aqui um homem. Jesus também é homem. Ele também está a perder o amigo dele. Ele tem sentimentos. Jesus também é emocional. E ele é o único que está ali. E ele sabe que é o único que pode alterar aquilo. Mas ele não está a ver de ninguém, nem das irmãs, um sinal de que acreditavam nessa viragem. É ele aqui e o cenário ali. Ele está a ver o que é que o pecado e a morte fazem ao ser humano. Toda aquela devastação. Nem os apóstolos estavam para aí virados. Ninguém, nenhum, tirando ele. É por isso que este é um caso também único, em que Jesus faz uma oração ao Pai, e vamos avançar um pouquinho aqui agora, depois já lá iremos. O verso 36 diz, vê-te quanto o amava, e alguns disseram, não podia ele. Os irmãos vejam sempre, parece que João vai tocando nisto. Que é a capacidade, eles sabiam que ele tinha poder para curar doentes. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer tão bem com que este não morresse. Estão a ver? Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ele não tinha poder para curá-lo. Então ele deixou morrer. Estão a ver? Tudo o que é dito é até ao limiar da morte. Toda a gente para ali. A fé parou ali. Toda a gente estacionou ali junto à morte. E ele fica ali diante da morte. Ele diz, tirem a pedra. Agora é Jesus e a morte. Não sei se já ouviram, porque eu acho que há pessoas demais a pregar nos púlpitos, continuo a dizer a mesma coisa,
Mas ouvi contar uma que tem piada, não gera fé, mas tem piada. Que se Jesus não tivesse dito Lázaro, sai para fora, se não tivesse dito Lázaro, tinham saído os mortos todos. Mas é que o poder de Deus não é a única característica de Deus. O controle também é. Okay. Eu até pergunto, então, se é assim, também tinha que dizer Lázaro e dizer o NIF, o número do cartão de cidadão, o número da morada, porque devia haver mais Lázaros, mas isto já estou eu a dizer. Porquê é que nós temos que inventar? Nós não precisamos ajudar Deus. Não podemos criar os milagres que Ele não fez. Entendem? Até aquilo. Quando Jesus teve que dizer, porque aquilo, o poder dele é tão grande que ele não conseguia segurar aquilo. Teve que dizer Lázaro, senão aquilo descontrolava-se logo. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, por favor. Não é? Mas são coisas que eu ouço, coisas que os irmãos que não ouvem. Então, coisa. Muito bem. O que é que Jesus diz a Marta? 40, não ter dito que se quereres verás a glória de Deus? Fantástico. Tirai a pedra. E agora a grande oração de Jesus no 41. Pai, graças é uma oração que eu não faço, eu vou dizer aos irmãos, eu tenho a minha interpretação, eu vou dizer o que eu interpreto aqui. Eu acho que nenhum ser humano pode fazer esta oração. Mas já tenho ouvido. Senhor, eu sei que sempre me ouves. É preciso saber o que é que isso quer dizer. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves. O obediente Jesus está a pedir ao seu Pai. E isso disse ele por causa da multidão, para crerem que tu me enviaste. Então Jesus faz um milagre, e antes de fazer o milagre, ele faz uma oração, ele quer que todos vejam, ele está a trazer o Pai para o milagre. É como se ele estivesse a dizer, isto é para a glória de Deus, e ele nunca se desconecta do Pai, porque todo o Evangelho está conectado ao Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Eu fui enviado da parte do Pai, a doutrina que eu ensino vem do Pai. Ó Pai, glorifica-te, ó Pai, glorifica-me a mim. Pai, é sempre Pai, 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 Pai. Não há nada que Jesus fizera que o Pai não tivesse tão bem consentido ou feito. Então, finalmente, o grande milagre 45 diz que muitos dos judeus que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E esta multidão vai criar problemas, porque quando Jesus vai entrar em Jerusalém, na chamada entrada triunfal, nós vamos ter a multidão, porque é a altura da Páscoa, não é? Estamos a entrar na semana da Páscoa. Temos aquela gente toda que vem, os prosélitos, os viajantes, toda aquela gente ali, e depois temos esta multidão que também entra e junta-se. E eles começam, porque eles eram testemunhas do milagre de Lázaro. Isto é bonito, não é? E Jesus sabia que estava a caminhar para a sua morte. Isto é outra coisa que mexe comigo por causa da humanidade de Jesus. Como é que uma pessoa sabe que está em contagem decrescente para a morte? Ele sabe as horas que faltam. Ele sabe isto tudo. E ele nunca dá nenhum sinal de querer retrair, de querer negar a sua caminhada. Ele vai sempre em frente. Não há nada que o detém. O nosso Pedro, lembra-se do Pedro? Os irmãos gostam do Pedro? Gostam ou não gostam? Saca ali da espada, ninguém o segura. Não sei como é que ele fez aquilo. É preciso um grande treino. Sacou da orelha do lado do servo do sacerdote. Tirou-lhe a orelha. Sabe o que é que Jesus fez? Curou aquele homem. Como é que ainda se tem força para curar o outro? Como é que ainda temos preocupação para cuidar da mamã? Como é que ainda temos preocupação para salvar o outro que está ao lado? Esse Jesus é o nosso Jesus. Então aqui no capítulo 11 nós temos Jesus a entrar triunfalmente e ele é rodeado, ele é aclamado rei. Aquele cântico era o cântico próprio da Páscoa, aquela aclamação do Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, aquela canção é dada ali a Jesus. Ele está a ser apulpado, está a ser recebido, está a ser recebido ali em apoteose. Quando eles quiseram fazê-lo, arrebatá-lo para fazerem rei, ele não aceitou. Saiu do meio deles, mas agora o rei está a entrar. Porquê? Porque ele está a entrar de acordo com o programado por Deus. Fazia parte do pacote. Como ele já tinha dito, que é necessário que o Cristo vá a Jerusalém e padeça. E ainda bem que Jesus foi e morreu. Amém? Por isso estamos nós aqui. Meus irmãos, estamos a chegar a metade do capítulo do livro de João, não é? Os irmãos estamos a conseguir ou não? Portanto, esta noite os irmãos vão ler o resto lá em casa. Não vale a pena estar a exagerar, não é?
Vamos avançar mais um pouquinho, eu vou também terminar a curto prazo, e este vai ser o meu último conceito. Porquê? E vou dizer como é que vai fechar aqui. É o ministério de Jesus, a sua ação pública vai terminar aqui. É aqui que nós vamos terminar hoje. Ou seja, a partir do capítulo 13, já é Jesus só com os seus discípulos. Portanto, até ao capítulo 12, e como é que o Evangelho termina aqui no capítulo 12? Fazendo uma constatação dos tipos de ouvintes de Jesus. Havia uns que eram declaradamente inimigos, ou seja, acabamos com 4 grupos. Ou seja, quando se fecha o ministério público de Jesus, no capítulo 12, nós estamos a fechar com um ponto de situação. É como se o Evangelho fechasse ali e depois reabre no capítulo 13, já com Jesus no foro íntimo, próximo dos seus discípulos, que não vai ser para hoje. Então, o capítulo 12, só aqui para nós nos situarmos, final do 11 e também 12. Primeiro grupo que nós temos, 11, 54 a 57. Faz favor, eu queria ouvir um irmão, também para diversificarmos. Faz favor, 11, 54, acerca daqueles que já eram os seus inimigos declarados. 11, 54 a 57, leia apenas o 54. Um irmão. Obrigado, Ruben. Então, a partir de agora, Jesus está a fazer a gestão logística. Ele está a chegar àquela última semana e ele está a fazer um tempo ali. Está a gerir o seu tempo. E aqui o livro já está a dizer, logo o primeiro dos grupos ele sabia que tinha inimigos no seu encalço. Ele sabia que havia pessoas, ou seja, vamos dizer que o ponto de ordem, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. É aqui que termina o ministério público dele. Ele termina com 4 tipos, com 4 fações, 4 grupos. Okay? Então já temos os inimigos, já temos aqueles que querem destruí-lo, que querem matá-lo. Isso é claro, do verso 54 a verso 57. E agora, a capítulo 12, verso 1 a 11, temos isto na pessoa da Maria. Isto é muito estranho, é muito estranho. Como é que... deixa eu ver aqui, capítulo 12, verso 1 a 11. No verso 11 diz que muitos judeus iam por causa de Lázaro e queriam em Jesus. Ok, muito bem. Mas veja aqui a nota no verso 7, o que Jesus disse sobre aquela mulher. Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Aquela mulher, isto é mesmo único, não é? Aquela mulher teve o discernimento. Como Jesus, como as coisas estão, eu não sei se vou ter outra oportunidade. Eu vou-me antecipar. Porque eu posso... E os irmãos sabem, a partir do momento que Jesus foi preso, aquela gente fugiu toda. Como isto está, a coisa está, ele não vai durar muito mais tempo. E o que eu tenho preparado para lhe dar um sepultamento digno, é melhor chegarmos já à frente. E esta mulher saca de um unguento com um grande valor. Como é que Jesus consente isso? Até que ponto, não sei se estão a ver, agora a ponte, até parecia algarvia amarfada, a ponte. Até que ponto é que Jesus deixa as coisas irem? Por um lado, ele vem servir-nos a nós, mas por outro lado, até que ponto ele corresponde, permite que lhe manifestemos o nosso amor. Aquela senhora, e isso fica registado na Escritura, esta senhora mostra o carinho por Jesus. Depois, a seguir, portanto, amigos ou inimigos, amigos. Depois, o terceiro grupo, e aqui ficaremos com o terceiro e quarto grupo, que é o povo mais em geral, capítulo 12, versos 12 a 19. Aqui há uma... Como é que eu te explicar isto aos irmãos? Porque isto também é importante, e é aqui que vamos terminar o ministério público de Jesus. Nós temos aqui algumas pessoas que estão a aclamar Jesus, verso 12 para baixo, como os irmãos podem ver, verso 12, o verso 13, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor, ok? Depois o verso 17, a multidão que tinha estado com ele, quando Lázaro foi chamado à sepultura, também estava lá, ok? E finalmente, este é o nosso grupo, o nosso último grupo, os gentios ou os não-judeus. Então temos os inimigos, temos os amigos, temos o povo em geral que está a recebê-lo, apoteoticamente, tudo bem, mas os gentios é aqui que fecha o ministério de Jesus. Até tem ali 12, 20 a 36, é literalmente onde termina. Veja só se não é interessante, quer dizer, como é que um Jesus tão empenhado, parece que aqui menospreza estas pessoas. Parece que menospreza, parece.
porque eles querem ver Jesus. A partir do verso 20 diz que eles vieram meter uma cunha a Filipe, digo eu, queríamos ver Jesus. Os irmãos acham que Jesus foi ter com eles ou não? Veja lá, capítulo 12, verso 21. Senhor, queríamos ver Jesus. Jesus correspondeu ou não? Sabe o que é que Jesus faz? Em vez de se reunir com eles, dá-lhes, conta-lhes aqui uma pequena história, faz aqui uma pequena parábola. Fala sobre a necessidade de haver a morte de um trigo para que haja uma grande semente. Ou seja, Jesus começa de forma metafórica a apresentar a necessidade da morte dele. Em vez de dizer, então vamos lá reunir, vamos lá cumprimentá-los. Não. Jesus está a contar uma pequena parábolazinha, digamos assim, uma metáfora, acerca da sua morte e do fenómeno natural da sementeira. Semeia-se um trigo, mas ele tem um grãozinho, tem que morrer que é para dar fruto, para dar trigo, não é? Jesus está a falar da sua morte. Vamos acompanhar o nosso texto. Os irmãos olhem, faz favor. E diz assim no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também. Portanto, Jesus acabou a analogia, ele está a dizer, o importante é que vocês me sigam, e depois no verso 32, ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Os irmãos estão a ver? Os gentios querem vê-lo, e Jesus está a dizer, eu vou arranjar uma maneira de todos olharem para mim. Jesus aproveita-se do desejo de o verem para ele dizer, para falar da sua morte, mais uma vez. Eu vou morrer de tal maneira que vai ser como se todos agora me pudessem ver. E ele disse isto, significando de que morte havia de morrer. E é aqui que eu termino. Então os irmãos estão a ver o Evangelho, vai avançando sempre, fé, 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 fé. Até quando chegamos a este estágio da morte de Jesus, ele está sempre a puxar a fé. A fé começou com Lázaro, a fé na ressurreição, e agora aqui vocês vão ter que continuar mesmo depois da minha morte, porque ele está a apresentar a morte. Então a morte não é uma calamidade, mas faz parte do projeto de Deus para nós o vermos. Estão a ver, não é o grego que o vai ver ali, não é o gentio que o visita, não, é um outro tipo de visão, como no capítulo 9. Os que eram cegos é que viam, e os que não viam, e os que viam é que eram cegos. Estão a ver a ideia? Há aqui há um novo paradigma, que é o importante de ver Jesus não é vê-lo fisicamente, é o aceitar, olhando para aquele que seria levantado da terra. Lembram-se com Nicodemos? Ok. Amém. Já chega, não chega? Amém, já chega. A palavra de Deus é rica, não é, irmãos? Amém. Já chegamos ao capítulo 12, mesmo assim, a coisa está... A irmã era capaz de ficar cá até à noite, não era, irmã? Quando a irmã chegar à minha idade vai ver. A irmã vai ver, ok. Nós temos um Deus fantástico, não é? Amém. Temos um Deus maravilhoso. Jesus é maravilhoso, não é? Como é que ele vem à terra? Ele não precisava de nada. Deus não precisava nem precisa. Até se não for o Senhor a construir, em vão trabalham os que edificam. Ele não precisa de nós. Mas uma coisa que eu gosto é ele faz-nos acreditar que precisa de nós. Como se dependesse de nós. Depende é dele. Não é? Precisamos de crer nele, aceitá-lo. Vamos dizer obrigado ao Senhor. Está bem, irmãos? Antes de entregar ao pastor Nuno, eu penso que a nossa hora até não está assim. Já é 18h25. 18h25 ainda falta 5 minutos para as 18h30, não é? E falta 6 para as 18h31. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Também dar graças. E que aquilo que nós ouvimos, eu sei que pronto, estamos a ouvir, até pode cansar, mas vamos captar a palavra de Deus e deixá-la que ela fique guardada, não é? Senhor, obrigado pela palavra, mais do que tudo, obrigado pelo Senhor Jesus, por esse Jesus que deixou o seu lugar, deixou a sua habitação para morar entre nós, para nos levar daqui até à tua casa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos.